Esther, hoje eu quero falar sobre Esther, coragem para superar o medo. Esther, coragem para superar o medo. E eu quero pontuar aqui algumas verdades que no meu coração vem queimando nessa série Coragem. E vocês podem ver minha voz, ela está com muita dificuldade. Quando estiverem orando, orem por mim, me ajudem em oração. Esse final de ano está sendo muito intenso, então estejam orando, e vai ser muito bom ser coberto pelas suas orações. Esther capítulo 4, a partir do versículo 11. Vamos ler do 11 ao 17. Hoje vai ser uma leitura longa do texto, mas uma leitura importante. Esther capítulo 4, do 11 ao 17. Eu vou ler aqui na minha versão e você acompanhe nas telas ou no seu celular ou na Bíblia que você está em mãos. Diz assim: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para que o homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que seja convocado diretamente por ele, tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e mediante esse sinal lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus, porquanto se calares neste momento crucial, em algumas versões diz, pois se calares, livramento e escape virão de outra parte. Nessa versão está, se te calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que fostes nomeada a rainha da Pérsia? Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Não comais e nem bebais. Não comais e nem bebais. Às vezes parece que nós jejuamos pouco. Façam isso por 3 dias. Nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer, por isso pereci. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esther lhe havia pedido. Como Esther havia pedido. Coragem para superar o medo. Você pode falar assim comigo: Esther, coragem para superar o medo. De novo, Esther, coragem para superar o medo. Verá para quem está ao teu lado, fala: Esther, coragem para superar o medo. Eu não sei o nome de quem está ao teu lado, talvez fazendo força eu consiga citar o nome de todos, mas vai demorar muito tempo. Então seja a boca de Deus nessa noite. Vira para quem está ao teu lado e fala: fulano de tal. Se é homem, fala o nome.
Se a mulher fala, pastor, não sei o nome, pergunta, fala, fulano de tal, coragem para superar o medo. Esther, coragem para superar o medo. Sem sombra de dúvidas, o livro de Esther é algo tão especial, tão marcante. Pega ali o período ainda das conquistas dos povos, tudo indica que já está ali entre o período pós-exílio, mas com o povo ainda, muito do povo ainda em dificuldade, numa terra que não era deles, com um povo que não era o deles, ainda muito disperso entre as nações. Mas Deus é tremendo. Deus permite que às vezes passemos por certas situações e cheguemos até terras que não são nossas e estejamos ali envolvidos com um povo que não é nosso. Mas até numa terra que não é nossa, junto com um povo que não é o nosso, Deus nos permite crescer. E se nós formos obedientes, se nós formos fiéis aos princípios bíblicos, inclusive crescimento vem sobre nós. Um dia perguntaram, qual é o princípio de ser abençoado? A obediência. Se você é obediente, você será abençoado. Você será abençoada. O caminho final da obediência, a consequência da obediência é a bênção. O obediente é abençoado. A pessoa obediente, ela é abençoada. E isso é maravilhoso. Logo, mesmo estando numa terra que não era sua, dentre um povo que não era seu, Mardoqueu, primo da Hadassah, conhecida como Esther, estava ali entre os oficiais do rei, um homem temente, um homem íntegro, um homem sensato, um homem de caráter, um homem de postura. A Bíblia não deixa claro se ele tinha mulher ou filhos, mas nos deixa com muita tranquilidade para afirmar que ele, sem sombra de dúvidas, foi o pai de criação de Esther, que era sua filha, sua prima. Um homem que, além de ser íntegro, um homem além de ser sensato, um homem além de ter caráter, que ainda além de ter moral, era um homem também com um coração extraordinário. Um homem que, nas suas atitudes, demonstrava o zelo, não apenas por sua vida, mas pela vida da sua própria prima, quiçá também pela a vida daqueles que já tinham ido, seu tio, possivelmente, juntamente com a esposa dele, seu pai, que já não existia mais. A fidelidade daquele homem era algo, olha, inconfundível. E ele criou Esther de uma forma muito exemplar, uma menina dócil, alguém realmente brilhante, alguém que sabia se comportar, alguém que, sem sombra de dúvidas, sabia estar em qualquer ambiente, alguém que tinha uma palavra transparente, alguém que tinha um vernáculo, ou seja, um conjunto de palavras brilhantes, alguém que não deixava dúvida em nada. Mas o reino era estabelecido pelo rei, e esse rei passava por inúmeras situações, e diz a Bíblia que no 3º ano do seu reinado, ele decidiu fazer uma festa para os seus 120, como se fossem governadores, ou para os 120 governadores das cidades que ele dominava. Esse homem, segundo alguns estudiosos, se equipara ao próprio Xerxes do filme 300, depois de perder a batalha de Salamina. Então, quando ele perde essa batalha, o seu governo, a sua liderança é enfraquecida. As pessoas começam a pensar, será que ele realmente é esse governador? Será que realmente esse líder é esse líder que todos devem temer? Para que não ficasse dúvida, por 6 meses, ele estabeleceu uma grande festa, regada pelas melhores bebidas, pelas melhores comidas, e ele mostrou todas as grandezas do reino para aqueles homens. Ele mostrou todas as riquezas do reino para aqueles homens. Ele mostrou todo o poderio bélico do reino para aqueles homens. E passado esse período, ele intensificou essa festa. E de igual forma,
a rainha da ocasião também seguiu esse mesmo trâmite, atendendo devidamente as mulheres daqueles homens, daqueles governadores, daqueles que estavam naquele lugar, e ela separadamente ofereceu também regalias, ofereceu também alguns alimentos maravilhosos para que elas pudessem ali se deleitar em suas devidas bebidas, em suas devidas comidas. Sem sombra de dúvidas, essa rainha se mostrava muito sábia, porque cuidava das coisas do rei, cuidava das coisas cruciais para o reinado. Todavia, esse homem, movido já pelo vinho, movido pela bebida forte, ele decidiu chamar para si aquela rainha, Vashti, era o nome dela, e ele pediu para que ela pudesse se apresentar de uma forma exemplar. E aquela mulher percebeu que depois de 6 meses, aquele homem mostrando tudo, mostrando as suas riquezas, mostrando o seu domínio, mostrando as suas posses, de alguma maneira, digo eu, e também alguns estudiosos, aquela mulher, talvez, provavelmente, se sentiu pertencente aos bens daquele homem, e de uma forma indevida, pela cultura do tempo, por aquilo que regia o casamento real, aquela mulher se nega a se apresentar àquele rei. Algo terrível para a época, algo difícil de ser compreendido, algo inaceitável até. Dizem que para as leis persas, tão severas quanto as leis romanas, a sentença para aquela mulher deveria ser a morte, porque um rei que não tinha autoridade na sua própria casa não poderia governar um reino. Um rei que chamasse a sua esposa e ela se negasse, não poderia conduzir os seus súditos de forma brilhante. Segundo o que se entendia pelas leis persas, aquela mulher deveria morrer. Se trouxermos para os dias de hoje, eu penso que muita coisa mudou. E eu acredito de verdade que, primeiro ponto, dentre esse primeiro e segundo, nesses 2 primeiros capítulos, nós que somos casados, precisamos guardar demais o nosso cônjuge. Você pode repetir? Nós que somos casados, precisamos guardar demais, ou por demais, o nosso cônjuge. Nós precisamos brindar o coração dele, o coração dela, para que eles não se sintam, primeiro ponto, usados. E olha que no dia a dia eu percebo que existem inúmeras pessoas que se sentem usadas no casamento. Segundo ponto, nós precisamos guardar o nosso cônjuge para que ele não se sinta parte do produto que o outro tem. Na hora que eu quero mostrar, para quem eu quero mostrar, eu mostrarei. É apenas mais um bem, é apenas mais um produto. Quantas mulheres e quantos homens se sentem produtos daquele meio, produtos apenas do casamento. Eu tenho uma mulher bonita do meu lado. Uma das coisas que descobri com o casamento é que a beleza é passageira. Quem casa pela beleza tendencia a se frustrar lá na frente. Quem casa só pela beleza tendencia a se frustrar. A beleza é importante, uma beleza intrínseca, algo que te chame a atenção. A estereotipo, isso, é correto? Falei certo. Ela precisa ser tratada com muito cuidado, quer ver? Porque o mostrar para o outro pode transformar a pessoa em um produto. Porque o produto você se gaba, fala, olha como minha casa é melhor, o meu carro é melhor, o meu bem é melhor, o meu relógio é melhor, meu cabelo é melhor.
Eu acredito que aquele homem, se quisesse vaso, para ele teria. Ela podia se arrumar para ele, poderia, mas para ele. Ela poderia se produzir. Estou falando aqui da mulher, mas o homem também, ele poderia se produzir. Mas às vezes a gente vive o contrário, e aí eu deixo entrar nesse parâmetro aqui de não confundir o casamento como produto. Porque às vezes as mulheres, elas são inspiradas a se produzirem, e elas se produzem sim, às vezes por seus esposos, mas me parece que existem muitas mulheres, na época de mídia, irmã Cremência, nós percebemos com o tempo e a maturidade, que existem pessoas que não se produzem para o cônjuge, mas se produzem para qualquer um que não seja o cônjuge. Já viram pessoas que vão para a academia e postam fotos com roupas que não são legais para se mostrar? O nosso corpo é para o nosso cônjuge, e o corpo do cônjuge é para o nosso prazer, nosso deleite. Tem quantas meninas e meninos que passam pelas ruas para se mostrarem? Eles aceitaram ser produtos. Produto você paga, produto você compra, produto você também vende, e se for o caso você joga fora. Mas em contrapartida existem tantos homens cabeçudos que depois de casados não gostam mais de se cuidar, não gostam mais de vestir a melhor roupa, não gosto mais de passar um perfume, não gosto mais de cortejar. Inúmeras pessoas que converso, uma das maiores deficiências no casamento é a falta do cortejo, porque depois que casou acha que a vida é comer, beber, dormir, fazer algumas coisinhas especiais e acabou. Cadê o cortejo? Manda chamar, vem para cá, faz o que eu quero, da maneira como eu quero. Cortejo é necessário. Manda lá o recado para Vasco, fala para se apresentar com a melhor roupa, o melhor perfume, o melhor jeito. É do jeito que eu quero. Acabou o cortejo. Acabou as palavras românticas, ô linda, ô cheirosa, maravilhosa. Minha padaria, para os mais antigos, são mais familiarizados com esse termo. Minha tchutchuca. Essa daí é muita intimidade. Às vezes nós fazemos o nosso cônjuge um produto que precisa corresponder às nossas necessidades. E às vezes nós chegamos a um denominador que na outra ponta existe uma pessoa que pensa, que sente, que fala, que na outra ponta tem uma pessoa que tem dores, que tem angústias, que passa por cólicas diversas. E não é só homem e mulher não, o homem também passa. E no devido aspecto, claro, que macho é macho, aleluia. Mas que na outra ponta também tem homens que precisam ser valorizados pelo empenho, pela entrega, pelo esforço, pela sinceridade, pela cumplicidade, pela honestidade, pela moral, pela ética, e que passam como produtos. Quantos casais hoje, nesse exato momento, conseguem elogiar os atores ou as atrizes das muitas televisões ou emissoras, mas não conseguem mais elogiar o próprio cônjuge? Como o corpo do outro é melhor. Evidentemente, ele só vive para isso, para academia e para gravatejo. Tem que ser melhor, ué. Quantos de nós, nessa caminhada, por causa da família, abrimos mão de coisas essenciais para que pudéssemos sobreviver e dar uma condição melhor dentro de casa, ainda que aquela condição estivesse nos levando muito. Quantos homens estão para baixo, deprimidos? Quantos homens não conseguem mais se cuidar,
porque não ouvem palavras que alimentam a alma. O espírito está com Deus, mas a alma é aqui na terra. A alma é a soma de todas as sensações que temos. Nela está ali somadas as tristezas, as alegrias, os desejos, os prazeres, as percepções, os planejamentos. E é bom sentir-se cuidado, é bom sentir-se cuidada. A história desse rei e dessa rainha nos mostra, terceiro ponto, que é melhor deixar a casa só para os familiares. Quando tem muito convidado banhado com bebida, a tendência é dar confusão. Quem abre demais a casa, abre demais para tudo. Seleciona melhor quem está na tua casa. O que os seus convidados estão esperando você fazer? Aquele homem mostrava tudo, aqueles convidados, que lindo, que maravilhoso. Será que não tinha ninguém naquele banquete que pudesse cuidadosamente falar: ô rei, será que de repente, de alguma maneira, não seria melhor, no estado que o senhor está e que nós estamos, só tem homem aqui? Eu não sei você, mas já vi homens bêbados fazendo muitas besteiras, urinando onde não tem que urinar, falando o que não tem que falar, fazendo o que não tem que fazer. Será que é um ambiente para sua esposa? Mas aqueles convidados só estavam potencializando a vaidade daquele rei. Tem pessoas assim, elas só vão dando corda para nós nos enforcarmos, e nós vamos falar isso daqui a pouquinho. A intenção delas não é aproveitar o que temos, e há de convir. Olha que rei, ele bancou bebida, bancou estadia, bancou comida e ganhou um divórcio. Pagou pela desgraça. Tem gente que paga pela desgraça. Tem gente que abre o cofre para trazer desgraça para a sua própria casa. Pessoas imaturas. Esse rei se comportava como um menino. Bispo J.B. Carvalho diz que nessa geração estamos vivendo pela primeira vez a geração dos homens velhos que estão voltando a ser meninos, que tomam atitude de meninos, que encaram a vida como meninos, inconsequentes, manipuladores, meninos, vaidosos, orgulhosos, egoístas, meninos. O doce é só meu, não divide não, é meu, hein? Não. É meu. Pela primeira vez na história estamos vivendo um regresso, mas em contrapartida estamos vivendo um tempo de igual forma de mulheres intempestuosas. A sabedoria se encontra no caminho da prudência. Você pode repetir comigo? A sabedoria se encontra no caminho da prudência. Não é a primeira vez e nem última. Grava isso. Nessa vida a gente vai fazer, já fizemos e às vezes teremos que fazer e possivelmente faremos de novo coisas que nós não queremos fazer, mas por uma situação melhor e maior precisamos fazer para que aquela situação se aplaque e com o tempo consigamos botar a casa em ordem. Tem coisas que nós não queríamos fazer, mas para o bem do todo nós precisamos fazer. Por causa das situações, precisamos fazer.
Vasti não tomou uma decisão intempestuosa, sem uma orientação. Ela era acompanhada por homens que conheciam a cultura, a lei daquele povo, pessoas que eram os guardiões da casa da rainha e às vezes cuidavam até do harém do rei. Então ela era devidamente orientada, mas provavelmente, possivelmente, mesmo com as orientações, Vasti, talvez, pelos muitos abusos, pelas muitas situações, decidiu, naquele momento, ser intransigente. E tomou uma das piores decisões que ela poderia tomar. Não pela forma, não pelo conteúdo, mas pela forma com que agiu. Por que é de convir? Porque tem alguns momentos que as mulheradas precisam dar um basta. Tem alguns momentos, homens, que vocês também precisam dar um basta, tá? Para de ser frouxo, hein? Tem coisa que tem que, às vezes, falar, não vai, filho, não vai. Não vai, acabou. Quem é o macho alfa aqui? Tem momentos que precisamos. Mas como descobrimos esses momentos? Com a vida. A teorização das coisas é bonitinho a ouvir, mas é complicado na prática. Porque no campo da teoria todo mundo é doutor, mas no campo da prática todo mundo é estudante. A prática equipara os doutores com os iletrados. Porque na teoria todo mundo já foi para o espaço. Agora na prática é difícil botar um jato lá no espaço, uma nave no espaço. A história de Esther nos fala profundamente. O rei, orientado pelos homens, estava ali sedento por uma atitude mais abrupta, radical, e ele decide ouvir os seus conselheiros, e os conselheiros conseguem uma brecha na lei persa, e pontuam que ele deveria deixar a rainha, tirar o posto de rainha, e que aquela mulher não deveria se relacionar mais com ninguém, mas que com o tempo ele deveria encontrar alguém à altura. E ele procede dessa forma. Mardoqueu, que provavelmente, possivelmente, por estar à porta do palácio juntamente com os oficiais, ou era um oficial, ou certamente desenvolvia algum serviço reconhecido no reino, porque ninguém ficava na porta do palácio se não tivesse autorização e autoridade para tal. Mardoqueu ouve aquela situação, ele observa. Eu vou citar uma frase do apóstolo Joel Pereira, repita comigo: quem se adianta, governa. Você entendeu? Vamos de novo? Apóstolo Joel Pereira, quem se adianta, governa. Quem observa e quem ouve consegue andar mais rápido do que quem só perde tempo falando o tempo todo. Tem momentos que a gente tem que ouvir e agir. A Bíblia diz que Mardoqueu só falou com quem interessava. E a Bíblia diz que ele falou com a Esther. Esther viu o que aconteceu, ouviu o que aconteceu, e surgiu uma oportunidade, porque o seu perfil casa certinho. E qual é o perfil? Uma mulher sensata. Olha só. Uma mulher equilibrada.
Uma mulher que tenha zelo, uma donzela, o caminho da bênção passa pela obediência. Às vezes os pais ficam assim, né, para os filhos: vai, aprende a fazer uma coisa, meu filho. Vai botar uma massa nessa parede. Vai pintar essa parede aí, meu santo. Às vezes a mãe fala assim: filha, aprende a fazer um negócio na vida, filho. Passa um pano para ajudar a mãe. Faz uma comidinha aí para ajudar a gente. Família, família, família. Separa as roupas que já ajuda. Coloca lá na máquina. No meu tempo era tanque, arrebentava os dedos todos. As mulheres da antiguidade têm os dedos todos cheios de calos. Hoje não precisa nem disso. Joga na máquina. Não sei que o trem esteja meio complicado, mas no mais, joga na máquina. Não sei jogar na máquina. É bem verdade que cada casa existe uma realidade, cada família tem um protótipo. E longe de que aqui ficar pontuando o que é bom para mim, que seja bom para você. Mas me parece que na vida de Esther, para alguém que foi criada com primo, o perfil dessa menina é um perfil de uma moça obediente e digna, que possivelmente guardava os ensinamentos dos seus pais, que possivelmente se cuidou, se preservou. E a característica era tão proeminente da obediência, que o que Mardoqueu falou para ela fazer, ela fez. O que os responsáveis do harém onde ela estava orientaram ela a fazer, ela fez. O tempo necessário da espera, ela esperou. O caminho dessa moça era um caminho de obediência. Às vezes, por causa de situações tão várias, eu vou usar como um termo que os antigos usam bastante, acabamos perdendo a bênção. Está tão perto, e quando chega por causa de um momento, a gente perde a bênção. Mardoqueu fala com essa moça, a orienta, ela imediatamente aceita. Veja bem como pode uma moça criada pelo primo sair de sua casa e concorrer à vaga da rainha de todos os reinos, não só da capital, mas de todos os reinos, no mínimo 120. Só Deus faz isso. Acredite, quem não quebra princípio se assenta com príncipes. Quem não quebra princípio se assenta com... Quem é adolescente e jovem é? Tem aí? Então repita comigo só os adolescentes e jovens. Quem não quebra princípio se assenta com príncipes. Faça como a coisa como tem que fazer. E no tempo certo a exaltação virá. Essa moça faz o que precisa fazer. E não apenas porque ela era obediente. Esse livro não fala o nome de Deus. Mas é impossível não enxergarmos a mão do Todo-Poderoso aqui neste livro. Existe um livro da editora Vida, me fugiu o nome do autor, mas já eu vou lembrar, que é O Deus que Intervém. Que fala sobre a mão invisível de Deus comandando a história, não apenas de nações, de povos, mas também de pessoas específicas.
Quem estava contigo quando todo mundo te abandonou e que te deu força para chegar até aqui? Deus. Quem estava contigo nos momentos mais caóticos da sua vida, te mantendo de pé? Deus. Quem estava contigo quando as lágrimas acabaram? Deus. Quem estava contigo quando você se sentiu solitário? Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. A mão invisível de Deus continua ali, cuidando de tudo, administrando tudo, zelando por tudo. Não pare. Você pode estar na casa do seu primo, mas pode ser que o seu próximo endereço seja o castelo do rei, na cidade de Suzã, capital da Pérsia. Pode ser que você esteja hoje desempregado e o seu próximo endereço seja em uma multinacional. Pode ser que hoje você esteja sozinho, mas o seu próximo e único e o último endereço seja com alguém fiel, honrado, zeloso, zelosa, apaixonada do seu lado. Quem não quebra princípios, se assenta com príncipes. Quem vive em obediência, vive sucessões de provisões vindas da parte de Deus. São milagres que acontecem quando nós mesmos não esperamos, mas eles chegam, eles se manifestam. Milagres da parte de Deus. Disseram que você não seria nada. Deus é poderoso para te colocar entre os grandes dessa nação. Quem sabe aqui eu estou vendo o próximo ou a próxima presidente, que não existe presidenta, do Brasil. Quem sabe não estou diante do próximo prefeito desse município e que vai mudar a realidade. Será que eu não estou de frente com um dos maiores empresários que vai passar, o Elon Musk, e que não vai ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, mas que vai mudar a realidade de nações? Nós precisamos ocupar os lugares estratégicos da cultura, da educação, da saúde, da ciência, das mídias. Cadê os próximos roteiristas de novelas e filmes dessa nação? Cadê os próximos professores e professoras que farão diferença, que serão tema de futuros filmes? Como mestre, com carinho. Quem sabe estou aqui diante dos próximos mestres que mudarão situações sociais de bairros e estados. Acredite, a mão invisível que estava no livro de Esther está aqui nessa noite, nessa igreja, nas muitas casas, por essa transmissão. A mão invisível de Deus, conforme diz Daniel 2, que pega quem está sentado sobre o monturo e o faz assentar na roda dos príncipes. Essa mulher, depois de um período, essa moça, depois de um período escolhida, ela é agradável, ela aprende a seduzir aquele homem, ela aprende a se comportar, ela aprende com as histórias do outro, ela entende o que ela deveria fazer, o que ela não deveria fazer, o caminho que ela trilha é um caminho de perfeição, um caminho de restauração. Mas olha, a Bíblia fala também nesse livro sobre algumas resistências
E uma dessas, ou a principal, é sobre Amã contra um judeu chamado Mardoqueu. Sabe quando as pessoas não vão te notar? Quando você não tiver opinião para nada. Mas a partir do momento que você se posiciona, você terá pessoas que vão te admirar e você terá pessoas que vão te detestar. Aprenda a conviver com isso, faz parte da vida. Em uma decisão você agrada a muitos e você chateia outros. Mardoqueu, por uma decisão, chateou o homem. Por ser judeu, ele não se prostrava diante de homens. E aquele homem foi exaltado pelo rei Xerxes. E todos oficiais deveriam, inclusive Mardoqueu, deveriam se prostrar em reverência àquele homem. E a Bíblia diz que ele não se prostrou. Aquele homem já tinha um nome conhecido, Amã. Aquele homem já tinha posses, aquele homem era multimilionário. Se trouxermos a realidade do que ele ofereceu para os dias de hoje. Aquele homem era pai de muitos filhos. Aquele homem possuía uma esposa visionária. Mas aquele homem estava insatisfeito, porque ele tinha quase tudo. O que ele não tinha era a submissão de Mardoqueu. E aquilo o incomodava tanto, que ele estava disposto a colocar qualquer coisa, pagar qualquer preço, para ter aquele homem da bandeja. Existem alguns embates que nós enfrentamos, que literalmente não é um inimigo, mas são pessoas. É como se quisesse nos engolir. Que vão observando os mínimos detalhes. A Bíblia diz que aquele homem procurou saber qual era a cultura dos judeus e descobriu então por que aquele homem não se prostrava. Então ele disse: agora eu não quero só Mardoqueu, porque ele sabia que em todas as outras províncias, quem era judeu verdadeiro não se prostraria diante dele. Cuidado com a vaidade. A vaidade é abertura de túmulo. Nessa vida, nós nunca teremos tudo o que queremos. Parece que na crescente das conquistas, sempre vai sobrar um espinho na carne. Sempre vai sobrar uma cruz para nós carregarmos. Sempre vai ficar uma renúncia para sentirmos. O perigo de querer tudo é ficar sem nada. Fala assim comigo: o perigo de querer tudo é ficar sem nada. Cuidado se teu coração está inclinado para isso. Não queira ter tudo. E se por acaso no seu coração você esteja desejoso por ter tudo, volta para a centralidade. Você precisa de tudo mesmo para ser feliz? No meu afã da juventude, eu pensei que para eu ser completo eu deveria ter tudo aquilo que na minha infância eu sonhei. Mas agora, no início da minha maturidade, eu percebo que o que eu preciso, na verdade, é só que aquilo que é essencial esteja preenchido satisfatoriamente. O que é essencial para a sua vida? Não adianta você entrar em dívidas por causa de vaidade.
Se tiver que fazer, que faça por algo que tenha sentido. Não adianta você fazer uma coisa só para mostrar que você pode. Deixe que as pessoas achem que você não pode, mas tire do seu ombro um peso, uma tonelada de peso, que certamente virá se você fizer. Deixe que os outros digam que você é fraco. Deixe que as pessoas digam que você não pode. Deixe que a sua vaidade te humilhe, porque enquanto ela está te humilhando, é porque você não está fazendo a vontade dela. Deixe que a vaidade te humilhe. Deixe que seu orgulho grite, porque se ele está gritando, é porque você já não está dando mais ouvido para ele. Ele tem que gritar, 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 porque o seu ouvido já não está exclusivamente para ele. O orgulhoso cai uma vez, não contente ele se levanta e cai mais uma vez, não satisfeito ele cai mais uma vez, até que não reste mais força e ele continue caído. Aquele homem tinha tudo, aquele homem tinha uma casa, aquele homem tinha uma esposa, aquele homem tinha filhos, aquele homem tinha uma condição financeira extraordinária, aquele homem podia sentar na mesa do rei, ele comia com o rei, ele falava diretamente com o rei, quando ele passava os oficiais o reconheciam como autoridade, aquele homem usava uma vestimenta diferente, aquele homem usava cavalos diferentes, aquele homem andava com anel diferente, mas ele queria que Mardoqueu o reconhecesse. Às vezes, quando nós queremos um reconhecimento, nos tornamos pessoas egocêntricas, olhamos para nós mesmos, achamos que o nosso mundo se limita a nós mesmos. Cuidado com o ensinamento de Amã. A história desse homem fala demais. Não, eu tenho que ser reconhecido, eu tenho que fazer, eu tenho que ser visto, tenho que ser lembrado, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Ah, meu santo, acredite, tem coisas que precisam ser feitas. Minha santa, tem coisas que precisam ser feitas. E depois de foi feitas. É bom quando vem o reconhecimento, mas quando não vem, foi feita. Foi feita. Foi feita, foi isso. Foi feita. Deixa eu tocar. É bom quando o reconhecimento vem, mas não seja um pedinte por reconhecimento. Você pode gravar isso comigo de novo? É bom quando o reconhecimento vem, mas não seja um pedinte por reconhecimento. Reconhecimento não é esmola. Conhecimento é dignidade, é honra. E acredite, você tratará pessoas com honra, mas nem sempre pessoas que você tratará com honra te tratarão com honra. Porque a honra é para poucos. A honra é para poucos. Quem está entendendo essa mensagem aqui? Essa mulher, esse homem, Esther, Mardoqueu, de uma forma inflamada, são ameaçados por Amã, porque ele consegue convencer o rei Xerxes a dizimar aquele povo, que poderia ser uma ameaça, Aprendi isso com o seu Matos. Pode ser isso aqui. É isso? Não, então vamos esperar para ver se vai ser isso. Aprendi bem, seu Matos? Não vamos morrer de véspera. Deixa acontecer.
Porque às vezes as pessoas falam muito. Às vezes nós pensamos, já perceberam que, eu digo geral, um pensamento geral, a gente sempre está esperando o mal e nunca o bem? Já repararam isso? Isso é geral, não é um nem o outro, somos todos nós. E às vezes a gente precisa fazer uma mudança de mente, para entendermos que tem coisas boas que também podem chegar. Nós vivemos uma vida tão sofrida que a gente sempre está esperando uma coisa ruim. Nós casamos bem e parece que a gente está esperando uma destruição de casamento a qualquer momento. Nós temos um bom negócio, mas a gente está esperando a derrocada do negócio a qualquer momento. Temos uma boa igreja, mas a gente está esperando a derrocada da igreja a qualquer momento. No primeiro ano dessa igreja eu recebi em torno de um mínimo de 4 profecias sobre futuros escândalos da igreja. Não estou falando de percepções, não, estou falando de profecias. De pessoas virem, profecias. O ambiente gera em nós percepções. E eu confesso que quando eu assumi essa igreja eu fiquei com medo. Um dia antes do pastor Benilton entregar esse ministério, ele conversou comigo. E antes de ele sair, ele entrou de férias. Quem lembra disso aqui? Ficou 3 meses de férias. Então, antes das férias, ele me chamou para conversa. E ele falou: Diego, eu quero te ordenar. Eu falei: não precisa de outro pastor. Eu estou pensando em sair. Eu falei: se você sair, eu saio junto. Aí ele, da forma gentil, paizão que ele é, ele olhou para mim e falou assim: você está sendo covarde. Eu olhei para ele e falei: não estou sendo covarde, mas você é o pastor dessa casa. Não estou sendo covarde. Ele levantou da conversa como nunca fez, virou as costas e foi embora. Eu estava discipulando a Franciele e algumas pessoas para o batismo, na época. Eu vinha fazer o discipular dela. Acreditem, eu não estava disposto a viver na minha família certas coisas. Eu temi. Eu tive muito medo. Mas um dia eu tive um sonho. E nesse sonho eu entendi perfeitamente o que deveria fazer. O pastor Alexandre reuniu o corpo diaconal, você lembra desse? Falou: Diego, inclusive você tem que estar junto. Eu falei: tá bom. Você é o vice-presidente da igreja, tá bom. Aí no dia que ele reuniu todo mundo, ele falou: pessoal, tem que tratar algo rápido com vocês. Eu falei: o senhor é o interino da igreja, pode falar. Então, o algo rápido é esse. A igreja tem um perfil diferente. Eu já tenho um candidato para essa igreja. Aí as pessoas falaram: quem? Aí ele virou e falou assim: Diego, você lembra disso, Alice? Assim, seco. Fiquei assim. Aí um levantou e falou assim: mas não teria que fazer a sucessão pastoral? Você lembra? Aí ele virou e falou assim: sucessão pastoral para quê? Vocês não entenderam que Jardim Meriti é uma igreja diferente das outras igrejas batistas? Eu gelei naquele dia.
Eu tive medo. Comandar uma igreja é diferente do que comandar uma casa. Mas eu já sabia que comandar uma casa já era difícil. Imagine uma igreja. E no processo que estava vivendo, um bocado de gente falando que a igreja ia fechar, dizendo que a igreja era porta larga, dizendo que a igreja era uma igreja de bagunça, dizendo que a igreja era uma igreja de fofoqueiros, dizendo que a igreja, todo dia tinha uma história diferente. Todo dia tinha uma história diferente. Passaram 8 anos. Passaram 8 anos. Quantas ameaças, quantas afrontas, quantas afrontas, quantos menosprezos, quantas vezes pouco caso com a casa. Passaram 8 anos. Hoje você passa pelas ruas e fala assim: Jardim Meriti, aquela igreja lá, esquina. Quem já viveu isso? Aquela igreja, aquela. Tudo tem um período, tudo tem um processo. Mas as notícias ruins chegam. Mas se acalme. Não morra de véspera. Faça o que você tem que fazer. Mas há de convir que tem coisas que geram medo mesmo no nosso coração. E eu quero aqui definir essa mensagem. Eu sinceramente poderia avançar até o 13º capítulo. Mas vou definir nessa passagem aqui. Mardoqueu fica sabendo da história. Se cobre com roupas de sacos, humilhação, joga cinzas na sua cabeça, humilhação, e começa a jejuar, desesperado. As pessoas falam com Esté o que está acontecendo. Esté manda emissários, procura saber o que está acontecendo. E aquele homem diz: olha, Esté, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, fala com o teu marido, faz alguma coisa. Mas Esté aprendeu com o caso de Vasti e sabia que a sentença dela poderia ser a morte. Ela entendeu isso, ela temeu por isso, ela teve medo por isso. Tem situações que chegam em nossas vidas que nos tiram a paz e instauram o medo. Às vezes é a informação de uma doença. Às vezes é o anúncio de alguma situação que nós não esperávamos. A casa cai. Às vezes é o desânimo. Às vezes são as tristezas. Simplesmente chegam. Simplesmente batem a porta do nosso coração. Somos tomados pelo medo. Somos dominados pelo medo. A primeira coisa que fazemos é fugir, dizer: não tem nada a ver com isso, viva você e deixa eu aqui quieto. Meu problema não é o seu. Essa dor não é minha. Fica com as suas dores que eu fico aqui no meu cantinho. Mas percebemos claramente que existem situações que fogem ao nosso controle. Por isso, primeira verdade sobre isso: como a gente identifica a raiz do medo? Primeiro, em cima de situações que não esperamos. Todos nós vivemos isso. Segundo, como identificamos o medo, a raiz do medo? Quando aquilo tira a nossa paz, a nossa tranquilidade.
Terceiro, como sabemos e identificamos o medo quando aquilo nos domina? Você está sendo dominado por quê? Pastor Lamartine Posselli diz que o medo é um espírito. E ele explica o porquê ele chega a esse denominador. Não é que o medo seja um espírito. Mas por causa do medo, situações podem tomar lugar e criar situações em nossa mente e no nosso coração. Por isso que a paz que Paulo diz em Filipenses guarda a nossa mente e o nosso coração. Quando o medo te domina, você acredita que a partida está perto. A qualquer momento vai tudo acabar. Tudo vai à lona. Quando o medo te domina, você não consegue ter perspectiva do amanhã. Quando o medo te domina, você não consegue ter vida. Parece que você se torna um defunto ambulante. Vira para quem está ao teu lado e diga: não deixe que o medo te domine. Não deixe que o medo te domine. Mas o mesmo texto que nos ajuda a definir por que o medo, a raiz do medo, as características do medo, é o mesmo texto que nos dá a solução. Tem um texto bíblico que diz: é aquele que faz a ferida e também a cura. Parece que nos momentos de nossa vida, os problemas vêm, mas com os problemas o Senhor já dá a solução. Pode ser que nessa noite seja a noite de solução para a sua vida. Primeiro, Esté precisava entender. Esté precisava compreender a profundidade daquilo, a gravidade daquilo. E algumas coisas saltam aos nossos olhos. Como ela consegue superar o medo? Primeiro, porque ela entende que precisava viver. O sentido da vida nos dá força para encararmos o medo. Vira para quem está ao teu lado e fala: você ainda está vivo, ainda está vivo. Luta, faz alguma coisa, reaja. Esther, se você não fizer, vai morrer todo mundo. Mas Deus vai providenciar, pelo menos os seus. Mardoqueu é incisivo, fala: ainda que os outros passem, a tua família vai ficar. Porque vai ficar é assim, porque quem se omite, as consequências também chegam. A omissão é tão prejudicial quanto a comissão. Estou vendo e sei e não faço, consequência virá assim mesmo. No teu texto de Ezequiel: ó Atalaia, vendo, eu falando, você não comunicando, o sangue deles cairá sobre as suas mãos. Vendo, eu falando e você comunicando, eles não fazendo, o sangue não cairá sobre as suas mãos. Estou vendo, estou recebendo de Deus e não estou fazendo nada. Cuidado! Esther, você e sua família, todos cairão. E é sempre assim, quando nós nos omitimos, o primeiro que sofre somos nós. O segundo que sofre é quem está mais perto da gente. O terceiro que sofre é a família inteira. Os seus erros nunca são seus erros. Os seus erros sempre serão coletivos. Melhor, a realização deles é individual, mas a consequência é coletiva. Quando você for fazer uma besteira, se lembre, pode respingar em todo mundo.
Esther precisava entender que o sentido da vida precisava sobressair ao domínio do medo. Tem vida aí, você precisa vivê-la. Tem vida aí, você precisa reagir. Tem vida aí, você precisa fazer alguma coisa. Eu não sei o que fazer. Só ficar inquieto já é alguma coisa. Porque existem pessoas passivas demais. Passivas demais. Haja! Se movimente, tente fazer alguma coisa, mas não fique omisso, não fique passivo. 2, Esther nos ajuda a compreender que tem coisas que precisamos guerrear com a fé e pela fé, para que através da fé possamos viver livramentos. Ela já estava 30 dias sem ser chamada pelo rei. Mas ela decidiu se apresentar por 3 dias diante do Rei dos Reis. Meu Deus, aleluia. Meu Deus do céu. Que lindo, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Não tinha pensado nisso, mas a minha mente abriu agora. Esther deu o dízimo para Deus. O rei natural não quer me ver, já tem 30 dias, mas Rei dos Reis, o Senhor que pode tocar no coração do rei, porque o Senhor está acima dele, eu vou me consagrar ao Senhor por 3 dias. Meu Deus! Qual o nível que você está batalhando? O nível terreno ou o nível espiritual? Porque no nível terreno pode ser que a porta esteja fechada há 30 dias. Mas no nível espiritual Deus está te chamando para um tempo de dízimo. 3 dias. 3 dias. Quem não quebra princípios, se assenta com príncipes. Esther jejuou. Esther não comeu nada, não bebeu nada, e orientou que fosse feito isso em todo o povo judeu, e assim foi feito. Guerreie com a fé, use a fé, vai para cima pela fé, não deixe que situações dominem o seu coração, enche o seu coração de fé. Coloca a fé nas situações. Coloca a fé nos problemas. A sua casa, os seus pais, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seu cônjuge, seus filhos. Todos não estão bem. Coloca a fé nisso. Entra na sua casa orando, profetizando, com autoridade espiritual, com posicionamento espiritual. Ore, jejue, se entregue diante do Senhor, espere dele a resposta. Diz Esther: eu não estou querendo mudar o coração de Deus, mas estou buscando em Deus a resposta. E depois desse período eu vou me apresentar, se perecer, pereci. Ou seja, pode ser que mesmo fazendo isso a coisa não aconteça, mas eu pelo menos não vou ficar passiva diante daquilo que está acontecendo. 13 e último. Como Esther nos ensina a superar o medo, encarando algumas coisas de frente. Meu Deus, aprendi isso há alguns anos. Estava em uma conferência e eu senti perfeitamente Deus falando isso no meu coração. Eu anotei: pegue o que está nas trevas e leve para a luz.
Pegue o que está nas trevas e leve para a luz. A exposição exalta, mas a exposição também abate. Nada que está oculto permanece por muito tempo oculto. A tendência isto é falar, se cuida, toma um banho. Eu vou ter que pegar no pé agora, tá, minhas irmãs e meus irmãos? Minha irmã, quando for ver seu esposo, se cuida, minha irmã, aleluia. Dá uma moral. Mas esposos, se lembrem, Esté tinha condições de limpar o palácio, quem fizesse comida para ela e quem cuidava também da beleza dela, tá, varãos? Sabe o que eu aprendo com isso? Quer ter coisinha bonita? Ajude. Exigir beleza no final da noite é fácil. Cair dentro durante o dia que é difícil. Fala assim comigo baixinho, dá essa moral aí. Um namoro às vezes é enganoso, mas é necessário. No namoro nós nos embelezamos, mas no casamento nós perdemos esse princípio. Namoro não é lugar de sensualidade. Namoro é lugar de conhecimento, e se entrou a sensualidade, está perto de ter queda. Mas casamento, na intimidade, é lugar de sensualidade. Casais, entenderam isso aqui? Mas gravem, sensualidade não é conforme o padrão que o mundo impôs, através de videozinhos, através de palavrinhas. O padrão de sensualidade bíblico é o padrão que agrada os dois. Se não agrada, não é bom. Ponto. Mas como resolve isso? Não resolve, filho. Teu esposo é o teu escravo? Não, ele tem escolha. Ué, foi meu? Não, dessa vez não foi não. E a tua esposa é tua escrava? Não. Homens, não trate suas esposas como escravas. Você se cansa, ela também se cansa. Mulheres, não trate seus esposos como escravos. Você se cansa, ele também se cansa. Três e último. Encare os problemas, encare as situações. Não queira viver mais um dia sem algumas soluções. Eu vou me apresentar diante do rei Cheirosa. Pode ser que ele não queira me ver e eu morra. Mas se eu viver, eu já tenho uma estratégia. Ela vai cheirosa diante do rei, diante do esposo. E ela se apresenta, mas quem estava lá com o rei? Amã. Coisa ruim sempre está perto. Está lá. Ela podia falar, meu marido, vamos lá para o meu palácio. Mas ali não cabia sensualidade, ali cabia sabedoria. Até para falar determinadas coisas tem hora certa. Às vezes a coisa é boa, mas a precipitação pode trazer problema. Aí sabe o que acontece? Ela se apresenta e o rei fala, me pede até... Ele pediu tosse não, foi tossi de graça agora. Me pede até a metade do reino que te darei. Que mulher extraordinária, meu Deus. Meu Senhor,
Eu só vim aqui para te convidar e, aproveitando, leva para a luz o que está nas trevas. Pode levar o Amã também. Um banquete que eu vou te dar. Tem algumas vitórias que nós temos que investir primeiro. Tem algumas vitórias que nós precisamos investir. O rei, agora, foram lá, melhor bebida, melhor cardápio. Rainha Esther, me pede até a metade do reino que te darei. Meu rei, só quero que amanhã você volte mais uma vez com a Amã. Durante o dia acontecem algumas coisas. Amã prepara uma forca. Amã se sente humilhado. A vaidade dele vai para a luz. O que estava nas trevas é levado para luz. Tome a decisão certa. Dê o passo certo. Faça o movimento certo. Que aquilo que está no coração de pessoas vai se evidenciar. Mas se prepara. Pode ser que não seja o que você estava esperando. Leva para a luz. Leva para a luz. Amã vai para o último banquete e conclui dessa forma. Chega no banquete, agora ungida com autoridade. Depois que o rei pela terceira vez oferece, quantas vezes essa mulher jejuou? Quantas vezes o rei ofereceu o reino? 3 vezes. Mas ela queria o reino desse homem? Ela queria livramento. Livramento. A vida está acima das posses. Meu Deus! Eu tinha um vô abençoado, meu vô. E ele ia para a feira e catava a xepa da feira. Eu vi. Mas um homem digno, honrado. Ele faleceu. Aí um dia foram tirar o colchão dele. Sabe o que descobriram debaixo do colchão? Tem muita gente que está comendo xepa e podia estar comendo picanha. A vida fala mais alto do que os posses, do que os bens. Primeiro você vive para depois ter bens. Você não tem bens para depois viver. É o que o autor do provérbio nos ensina. Você lembra, mestre Alex, que a gente conversou? Você vive e por consequência ter bens. Mas você não deixa de viver para ter bens. Quem deixa de viver para ter bens não merece a vida que está vivendo. Do que adiantaria ter metade do reino se a vida dela seria tirada por causa de um decreto? Garante a vida primeiro e depois Deus vai te dar os bens. Garante a vida. Os bens vão, mas eles podem vir de outras formas. Garanta a vida. Meu Deus, me queimou esse negócio. Eu acredito que estou sendo boca de Deus para algumas pessoas aqui nessa noite. Garanta a vida. Aquela mulher diz: meu rei, só quero viver. Tem um homem que está querendo matar a gente. Me fala quem é. Mais um ponto. Melhor, 3.2, né? 3.1, 3.2.
Não tenha medo de apontar o que está te trazendo medo. Meu rei, eu sei o nome, não tem dúvidas. Quem é? Amã. Amã. Quer pegar de em cheio pessoas que estão desejando mal? Dê uma encarada e você vai ver a reação. Só imponha uma encarada, só uma encarada. Como eu falei, todo mundo é doutor na teoria, mas na prática todo mundo é aluno. Só dá uma encarada. Eu não tenho dúvidas, é Amã. Amã que está fazendo isso tudo. Aquela mulher nos ensina que é possível superar o medo. É possível superar o medo. É possível superar o medo. É possível superar o medo quando você entende o sentido da vida. Você está vivo, tem vida ainda aí, ainda tem vida aí. Então segue, se levanta e vai fazer alguma coisa. É possível superar o medo quando nós trazemos o ponto fé, o instrumento fé para a nossa realidade. Entregue seu dízimo a Deus. Eu estou falando de finança não, quem entendeu isso? Porque está uma onda de deturpar, deixa quieto esse negócio, que às vezes falam, não, cara, mas né, chato às vezes, não é possível, cara. Não estou falando de dinheiro, ó, não estou, olha só, não estou falando de dinheiro. Quando eu falo dízimo, eu estou dizendo, se consagre ao Senhor. Dízimo é 10%. O rei ficou desprezando a Esther por 30 dias. Ela se apresentou diante de Deus por 3 dias. E ela deu o dízimo dela ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Ficou dúvida nisso? Ficou de boa? 13 último. Esther nos ensina que precisamos encarar certas coisas. Até quando o capeta vai ficar gritando na tua casa, o gigante vai ficar dizendo, não tem nenhum bravo aqui não, no exército de Israel, e você vai continuar submisso ao domínio do medo? Será que não existem Davis aqui nessa igreja que carregam consigo 5 pedrinhas e uma funda? Mas tenha em mente, isso daí aprendemos com Joel. Davi carregava 5 pedrinhas, porque ele sabia que depois que usasse uma, que era matar Golias, ele teria que matar os outros 4 irmãos de Golias, porque tem problemas que a gente entra e a gente tem que terminar. Por isso que ele carregava 5 pedrinhas. Se eu matar Golias, eu vou comprar briga com a família toda. Então tá, todo mundo vai ter que ir também. Tem certas guerras que a gente entra e tem que acabar com elas. Se deixar um vivo, como Saul deixou, Amã surge lá na frente, o Agagita, querendo dizimar todo mundo. Esse Amã aqui é descendente do rei, que Saul em desobediência deixou vivo. Quem está entendendo isso aqui? Tem certas coisas que ficam no caminho e a gente não põe um fim, e lá na frente se levanta como um monstro contra as nossas vidas. Amã era descendente do rei que Saul resolveu em desobediência deixar vivo. Lá na frente se levanta um Amã da vida. Fique sobre os teus pés se você pode.
Esther, coragem para superar o medo. Esther, coragem para superar o medo. Nessa trilogia falamos sobre Gideão, falamos sobre Ruth, falamos sobre Esther. Mas você pode ter ouvido as 3 mensagens e ainda assim você está sem coragem. Porque em Gideão a gente precisa tratar primeiro os ídolos familiares, antes de nós encararmos os exércitos externos. Em Ruth, precisamos ter coragem para sermos fiéis, ainda que seja no meio do povo que desconhecemos, em uma casa que não é nossa. E na Esther, precisamos entender que precisamos de coragem para vencer o medo, o domínio do medo, os gigantes que se levantam. Tenha coragem nessa noite. Eu não falo como ameaça, eu não falo para menosprezar ninguém. E já senti medos, meu irmão. E tem dias que eu tenho que encarar esses medos ainda. E eu tenho que apresentar diante do Senhor. E tenho que falar: Senhor, não, não, não. Eu vivo guerras na minha mente. Eu vivo guerras no meu coração. Eu tenho cicatrizes assim como você, que ainda não foram saradas. Elas sangram quase que todos os dias. Mas como falei com o Alex hoje de manhã, a diferença é que nós choramos, mas continuamos andando. Mas tem muitas pessoas que choram e param. O texto bíblico fala: aqueles que vão chorando e andando voltarão consigo, trazendo seus. Tem gente que está chorando e para, mas nós somos daqueles que choram e continuam. Quem seria você se você não tivesse continuado depois das notícias que você recebeu? Das pancadas que você recebeu? Das violações, das dificuldades, dos processos, das tempestades que você viveu? Mas Deus te trouxe até aqui. Deus te trouxe até aqui. Tenho 3 convites. Primeiro, para você que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, que seja aqui ou em casa, hoje é o dia, esse é o momento, você pode tomar essa decisão, é a melhor decisão da sua vida. O Senhor não quer te deixar confortável na terra, Ele quer te conduzir aos céus. Mas é sem dúvidas que quando nós nos posicionamos em Jesus, a nossa estadia aqui na terra também fica mais suave, gostosa, maravilhosa. 2, pode ser que você seja um daqueles que entendem como afastados do caminho do Senhor. E hoje você está compreendendo que precisa voltar aos pés de Jesus. Você precisa voltar a congregar. Você precisa de uma igreja para crescer na fé. Essa é uma boa igreja. Quem entende que essa aqui é uma boa igreja? Eu entendo que essa aqui é uma boa igreja. Aleluia. Essa aqui é uma boa igreja. Essa é uma boa igreja. 3, e último, pode ser que você já tenha conhecido o Evangelho, mas ainda não confessou Jesus, melhor ainda, não se batizou. Batismo não salva, mas todo salvo é batizado. Se esse é o chamado na sua vida, você precisa se posicionar. Vamos cantar meia música, em seguida eu vou voltar por orar. E se há isso em seu coração, eu gostaria que você se posicionasse. 4, que é o pedido extra, ou convite extra. De repente você está dominado por muitas coisas. Você quer apresentar diante do Senhor aqui? Eu quero que você venha, porque eu quero orar com você. Vamos cantar um pouquinho, em seguida vamos orar terminando. Amém? A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho ao Senhor. É o Senhor.
nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é o Senhor. É o Senhor. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é o Senhor, chuva forte é o Senhor, vento forte é o Senhor, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é o Senhor, mas a fechada é o Senhor, é tudo sobre o Senhor. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é o Senhor, chuva forte é o Senhor, vento forte é o Senhor, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é o Senhor, mas a fechada é o Senhor, é tudo sobre o Senhor. E eu também vou subir, eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é o Senhor, chuva forte é o Senhor, vento forte é o Senhor, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é o Senhor, mas a fechada é o Senhor, é tudo sobre o Senhor.
porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. O pão que abre pro mar, vento que abre o caminho é o Senhor. É o Senhor. Feche teus olhos se você pode. A vida aí, meu irmão. Então você precisa reagir. Você precisa guerrear com as armas certas. E a Bíblia nos fala que a fé é uma delas. Você precisa encarar algumas coisas. Até quando os gigantes vão ficar gritando. Aponte, leve para a luz o que está nas trevas. Aponte qual é o mal que está acontecendo. Aponte o que está trazendo esse domínio do medo. Fala, Amã, fala, é o Amã. Esse Amã que está perturbando a minha alma. Esse Amã pode ser em inúmeras situações. Esse Amã pode ser dores antigas, presentes, pode ser. Mas você pode sair daqui diferente hoje. Comece a orar no seu lugar. Comece a orar, falar com o Pai Celestial. Falar com Ele o que passa em seu coração. Deus pode fazer, Deus pode. Ele pode fazer. E Ele quer fazer. Se você tomou uma dessas 4 decisões aí no seu lugar, você quer se manifestar? Você quer levantar uma das suas mãos? Eu só quero te ver, não tem ninguém com os olhos abertos, sou eu que estou. Jesus te abençoe, minha irmã. Só quero te ver. Tem alguém mais no lugar que esteja querendo? Você que está em casa, basta botar uma mensagem que os meninos, ao verem, eles vão te responder. Os meninos da comunicação. Pai, que noite abençoada. Um tempo de muito restaurar vindo da tua parte, de restauração vindo da tua parte. Falar de Gideão, falar de Ruth, de Esther, mexeu comigo, Senhor. Espero que também tenha mexido com muitos irmãos e irmãs aqui nesta noite. Na verdade, nessas noites, em um tempo que o inimigo está tentando impor medos, não é medo, é medos. Precisamos nos lembrar sobre o que é a coragem. Coragem não é não sentir medo, mas é agir apesar do medo. Mas com Esther nós podemos identificar de onde vem o medo. Meu Deus, pode ser que hoje o Senhor esteja nos dando essa palavra. Leva para a luz o que está nas trevas, aponte os Amãs da vida. Aponte os Amãs. O final de Amã foi na forca que ele mesmo construiu. Mas o teu final será um final de excelência e de vitórias. O justo pode passar por adversidades. Obrigado, Espírito Santo. Mas o Senhor de todas o livrar.
muitas são as adversidades do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as adversidades do justo, do servo de Deus, da serva de Deus, mas de todas o Senhor o livra. Ande com Deus e o seu final será excelente. Obedeça a voz de Deus e você se assentará com os príncipes. Seja obediente à palavra, à direção de Deus, e tem coisas boas vindo. Que Deus continue nos sustentando, que a mão do Senhor continue estendida sobre esta casa, que as vidas sejam tocadas, mas que esse prédio também seja tocado, e que vidas continuem sendo transformadas. Leva-nos em paz para as nossas casas, bom Pai. Nos dê forças para vencermos as nossas dificuldades. São muitas. São muitas. Mas para cada adversidade e dificuldade, tem um renovo vindo da tua parte. O Senhor nunca nos deixa sem capacitação para enfrentarmos os embates. Pegue as suas pedras, amarre a sua funda na cintura, use a sua voz, diga: quem és tu, incircunciso, para afrontares o exército do Deus vivo? Guerreie suas guerras, mas não faça sozinho. Garanta-se no Senhor e Ele te dará a vitória. E Ele te dará a vitória. Que possamos viver como nação um tempo novo, Senhor. Que o cetro da justiça aponte para o Brasil. E que não sejamos encontrados em desnível, mas que se ouça um clamor do teu povo aqui nesta nação. Dai-nos dias melhores. Pacifique os corações dos intempestuosos. Traga a tua justiça, Senhor, sobre esta nação. Traga a sua justiça, mas acompanhada por misericórdia também. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, esteja sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, esteja sobre a igreja do Senhor reunida aqui nesta casa de oração, não só hoje, mas para todos sempre. Os que acreditam, digam: Deus abençoe, que Deus abençoe. Desculpa aí o horário, que Deus o sustente. Jovens e adolescentes,